Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Ótima sexta-feira. Vamos começar o nosso dia louvando, agradecendo, bendizendo ao Senhor por todas as graças, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Se nós olharmos bem, a gente tem muita coisa para agradecer. Às vezes, a gente para e fica olhando mais aquilo que nos falta do que aquilo que nós temos. E eu quero te lembrar hoje, a gente exercer esse momento de gratidão, porque esse nosso momento aqui diariamente é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento de agradecimento, é um momento da gente pedir também, sim, mas que a gente nunca esqueça de ser grato. A um coração grato, Deus dá tudo, né? Então que nós possamos sempre conservar esse sentimento de gratidão em nosso coração. E em forma de gratidão, que a gente compartilhe essa mensagem com outras pessoas, com tantos jovens, tantos homens, mulheres, tantas famílias estão precisando relembrar, reconectar. Religião significa isso, né? Religare, é religar com Deus. Quantas pessoas que às vezes tinham uma certa caminhada, uma certa vivência e muitas das vezes se distanciaram. Através do Evangelho, através da Boa Nova, é um momento da gente orar, pedir, agradecer e também aprender. Por isso que vamos ouvir o Evangelho que está em Lucas, capítulo 9, versículos do 18 ao 22. Prepara teu coração para acolher a boa nova do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão e minha irmã, eu quero começar no versículo 18, onde nos afirma que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Jesus estava rezando num lugar à parte e os discípulos estavam com eles. Eu já falei isso. Jesus, sendo Deus, Jesus parava para rezar, parava para orar, parava para se religar ao Pai, reconectar com a sua essência, com Deus. Ele, sendo Deus, Filho, Verbo encarnado, ele preparava momentos para se retirar, para orar, para rezar e se conectar com o Deus Pai, o Deus Criador de todas as coisas. Os discípulos estavam com eles. E aqui eu quero perguntar para você: como anda a tua vida de oração?
Você também tem o hábito de orar? Você também tem o hábito de se retirar, de se reconectar, de dedicar tempo para a oração? Olha como a nossa vida, a gente tem tempo para comer, para dormir, para treinar, muito tempo para trabalhar, tempo para pagar contas, tempo para jogar, brincar, cantar, praticar um esporte. A gente tem tempo para tantas coisas, né? Mas estamos tendo tempo para orar? Estamos tendo tempo suficiente para falar com Deus? Para ouvir Deus? Oração é diálogo. Oração é conversa com Deus. Como anda? Qual é o tempo de qualidade que você dedica para essa tua conversa com Deus? Apenas você fala? Ou você fala e também reserva um tempo de silêncio para ouvir a voz do Senhor? Você consegue nas tuas orações ouvir a voz de Deus? Como anda a tua vida de oração? Deus não é mal educado. Se a nossa oração é apenas uma repetição de palavras e eu falo o tempo todo, Deus se cala. Porque Deus não é mal educado. Se a gente quer, de fato, ouvir a voz de Deus, precisamos falar, sim, mas também precisamos parar, calar, silenciar, para deixar Deus falar. E Deus fala. Jesus, no evangelho de hoje, nos mostra que ele e os discípulos paravam para orar. E eu quero que você, meu irmão e minha irmã, também desenvolva esse hábito diário de parar para ouvir, para meditar, para ler, para ouvir a palavra do Senhor, para falar e para deixar ouvir a voz de Deus. E semanalmente a gente precisa estar indo à Santa Missa, né? Feliz daqueles que podem ir diariamente, mas quem não puder ir, é um preceito, né? Um mandamento, pelo menos uma vez na semana, pelo menos no domingo, que é o dia do Senhor, é a Páscoa, é a ressurreição. Nós devemos ir à Santa Missa, nos alimentar da Eucaristia, do corpo e sangue de Jesus. E no Evangelho hoje, Jesus pergunta para os discípulos, né? Quem dizem os homens que eu sou? E ali eles dizem, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Existem muitas especulações. Mas Jesus vai mais profundo e pergunta, e para você, quem eu sou? E essa pergunta é para mim hoje. E para você, quem é Jesus para você? Se Jesus hoje olhasse e te perguntasse isso, e para você, quem eu sou? Qual seria a tua resposta? Será que a nossa resposta seria igual à de Pedro? Tu és o Cristo de Deus? Será que a nossa resposta seria essa? Quando Pedro responde isso, Jesus proíbe, né, que Pedro fale abertamente isso. Naquele momento ainda não era revelado. Mas Jesus preparando os seus discípulos, porque o verdadeiro líder prepara os seus discípulos. O verdadeiro líder não fala apenas o que o liderado quer ouvir, o que o discípulo quer ouvir, mas ele fala a verdade. Mesmo que doa, mesmo que machuque, mas ele fala. Por isso que Jesus acrescenta dizendo, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto. Ele anuncia, ele fala. Mas ele nos enche de esperança no final, onde ele diz, e ressuscitará no terceiro dia. Então, Jesus não promete uma vida sem cruz, mas ele nos promete a vitória no final. E todos nós que estamos passando por esses momentos de cruzes, de desertos,
de dores, de enfermidades, de preocupações, de estresse. Nunca perca a confiança, meu irmão, minha irmã, que Deus está no comando de tudo. E por mais que ele seja morto e crucificado, após ele ser sepultado, no terceiro dia, ele rompe a pedra, ele ressuscita. E assim há de acontecer comigo e com você. Creia na ressurreição. Creia que ainda que haja noites traiçoeiras, o sol e o dia sempre voltará a brilhar. Um ótimo dia para você, uma ótima sexta-feira. Deus te abençoe. Até amanhã.